Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Parabéns, aniversariantes. Que Deus dê muitos anos de vida. Que Deus conforte você que está passando algum problema, que perdeu um ente querido, alguém, amigo. Deus conforte seu coração. Um problema que você esteja passando, financeiro, ou familiar, ou de saúde. Não se esqueça que tudo aquilo que nós pedimos em oração receberemos. Nunca vamos desistir de orar e de lutar. No final estaremos orando por vocês. Hoje iremos falar sobre a vida do rei Salomão, do início ao fim do seu reinado. Né? A gente queria falar só coisas boas, né? Mas a gente está seguindo o Velho Testamento e algumas coisas assim, que não correram tão bem. E a gente, como está seguindo a Bíblia, a gente não vai adulterar a Bíblia. Né? Então, a vida do rei Salomão não foi assim, essa coisa toda. Lê o texto para nós, por favor. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. 1 Reis 3, de 4 a 15. Amém. Na parábola do semeador, Jesus disse sobre a semente que caiu entre os espinhos o seguinte. Lê para mim. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mateus 13, 22. Assim foi a vida do rei Salomão. Ele recebeu de Deus muita sabedoria, riqueza e fama. Mas os espinhos do mundo sufocaram a sua vida espiritual. Quais são os espinhos do mundo que sufocam a vida espiritual da pessoa? Quais as consequências na vida da pessoa quando os espinhos sufocam? Nós vamos ver isso, né, sobre a vida do rei Salomão. Os espinhos do mundo e a vida espiritual. Vamos falar junto? Os espinhos do mundo e a vida espiritual. Deus apareceu ao rei Salomão num sonho à noite e falou para ele pedir o que quisesse. O rei Salomão pede sabedoria. Deus disse que o seu pedido foi muito bom. E não só lhe daria sabedoria, como lhe daria riquezas e fama. Deus cumpre o que prometeu. O rei Salomão se torna muito sábio. Um bom exemplo é quando ele desvenda o mistério das prostitutas sobre quem era a mãe da criança. Então, lembrar da história? No dia da mãe a gente falou sobre ela. Escreve o livro de Provérbios e Eclesiastes, livros de sabedoria, sapiência. Salomão fica muito rico. O rei Salomão constrói o templo e leva a arca da aliança para ele. Salomão constrói o palácio com riquezas e bom gosto. Luxo, poderíamos falar. A fama do rei Salomão foi
A fama do rei Salomão foi tanta ao ponto da rainha de Sabá ir visitá-lo para matar a sua curiosidade. A fama de riqueza, bom gosto e de sabedoria espalhou-se pelo mundo daquela época. Vejam, ao ponto dela, vou lá conhecê-lo, esse homem aqui. E quando ela viu o rei Salomão, ela falou assim, é bem mais do que eu imaginei. E é bem mais do que eles falaram. A sabedoria dele, o luxo e a riqueza que ele tinha. Os espinhos sufocaram a vida espiritual do rei Salomão. Nós vamos ver isso. Primeiro espinho. São 6 espinhos. Vamos ter um pouco de paciência aí. Em Deuteronômio 17, 18, foi determinado aos reis terem uma cópia da lei para ler e obedecer. O próprio rei Salomão sabia da necessidade disso para ser sábio e ser bem-sucedido. Então, ele tinha essa cópia, ele sabia disso. Que a sabedoria dependia disso. Tanto é, lê o segundo versículo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Eclesiastes 8:5. Amém. Eu falei que esse é o primeiro espinho, mas não é. Isso aí é a questão da lei. Primeiro espinho nós vamos falar ainda. Então ele sabia que obedecer às leis de Deus se tornaria sábio e bem-sucedido. Ele mesmo sabia disso. E nós vamos ver que no decorrer da vida dele ele vai fugir disso. Mas pelas obrigações da vida diária, a fama e as riquezas, o rei Salomão passou a não obedecer os mandamentos de Deus. Veja os espinhos do mundo que sufocaram a vida espiritual do rei Salomão. Eu lembro que teve uma vez, antes de eu falar dos espinhos, um culto no ginásio olímpico, e era um americano que ia pregar. E o título da pregação, eu pensei, eu poderia pôr nesse sim, assim, o seu sucesso é o seu fracasso. Nunca esqueci disso. Era o tema da homilia dele. O seu sucesso é o seu fracasso. Eu poderia ter posto esse tema aqui, daria a encaixar direitinho. O seu sucesso é o seu fracasso. Primeiro espinho. Em Deuteronômio 16 e 17 foi determinado aos reis não terem muitos cavalos, ouro ou prata. Não acumular riqueza. Desobediência. O rei Salomão fica muito rico. A riqueza era para o reino de Israel e não para si próprio. Amou o luxo. O gasto com as suas despesas pessoais eram enormes. Ele gastou dinheiro com ele, não era para ele. A riqueza era para a nação de Israel, não era para ele acumular cavalos, ouro nem prata. Então chegou um ponto que o palácio era um luxo só. E as despesas eram muito altas. E ele acumulou riqueza pessoal para ele. Ele já começou aí o primeiro espinho. Segundo espinho, em Deuteronômio 17, 1 diz, foi determinado aos reis não terem muitas mulheres. O rei Salomão teve muitas mulheres. Muitas mulheres eram status e sinal de riquezas e de aliança com aquele povo. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Teve 1000 mulheres. Talvez tenha mulheres dele que ele nunca viu. Era aliança com ele. Então ele já começou aí o segundo espinho. Teve muitas mulheres que desobedeceu à ordem de Deus. Terceiro espinho. Em Êxodo 34, 15 e 16, é determinado aos reis não fazerem aliança com outras nações para não casarem com suas mulheres e serem influenciados a seguirem outros deuses. Desobediência. O rei Salomão fez aliança com outras nações e casou com mulheres estrangeiras. Esse é o terceiro espinho. A maioria daquelas mulheres eram estrangeiras que ele casou com elas porque fez sociedade com os países estrangeiros. E estava lá em Deuteronômio 34, 15 e 16 que não era para fazer isso. É o segundo espinho que sufocou ele. Em Êxodo 23 diz, quarto espinho, né? Êxodo 23 diz, não terás outros deuses diante de mim, o mesmo que não adore outros deuses além de Yahvé, que é o Deus. Yahvé HYHW, não tem, a gente não sabe bem a pronúncia, porque o hebraico não tem vogal, mas uma das mais corretas é Yahvé.
ou Javé, alguns falam Jeová. Só adorar a Deus, só Javé. Mas a desobediência do rei Salomão. Na sua velhice, Salomão permitiu suas esposas estrangeiras cultuarem outros deuses em Israel. Ele desobedeceu. Não era para adorar o Deus, e ele permitiu. Na sua velhice, foi perdendo a força. Cuidado com quem você casa, tanto homem como mulher. Ele pode te influenciar. Não casa com gente fora da igreja. Ele vai te influenciar erradamente. Quinto espinho, Levítico 19, 13a diz: não oprimirás o teu próximo. Não oprimirás o teu próximo. O que é oprimir? Não explore o teu próximo. Então, lá em Levítico 19, 9 e 10, diz que quando você fizer uma colheita, você tem que deixar as espigas ou as uvas que caírem para as pessoas pobres pegarem. Você não pode acumular toda a riqueza para você. O rei Salomão esqueceu disso. Desobediência. O rei Salomão oprimiu o povo com altas taxas de impostos. As despesas do palácio do rei Salomão consigo mesmo e suas esposas era altíssima. O povo estava angustiado, sufocado. Foi um dos motivos do reino se dividir por tantos impostos. Há países aí que eu não suspeito quais são. Os salários dos magistrados e políticos e dos são altíssimos. E o salário mínimo é um salário vergonhoso. Gastam, a elite gasta com eles mesmos. E sonegações de impostos e tanta coisa mais. E o povo não aguenta mais essa opressão de altas taxas de impostos. Assim foi Salomão. E está lá escrito em Levítico 19, 13a: não oprima o teu povo. O rei Salomão esqueceu disso. Oprimiu o povo com taxas. Sexto espinho e último. Eu citei Jeremias aqui, porque Jeremias foi escrito depois de Salomão, então não tinha como ele ler. Mas vai servir de exemplo que quando Deus já põe lá que não era para oprimir o povo, já estava na lei. Né? Mas vai dizer o seguinte: agora corrija a sua conduta e as suas ações e obedeça ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. O rei Salomão não arrependeu de seus erros e muito menos os corrigiu. Sim, uma passagem que daria aqui, que Salomão poderia pegar. Porque Deus, quando falou assim: seja como foi o teu pai Davi, fiel a mim. E Davi errou em relação a Batseba e Urias. Mas o que Davi fez? Ele se arrependeu. Ele não seguiu o conselho que Deus: seja fiel como seu pai. Se você errar, arrependa. Ele não se arrependeu. Continua fazendo as mesmas coisas erradas. Consequência dos erros ou espinhos que sufocaram a vida do rei Salomão. Nós não queremos que ninguém sofra consequência dos seus erros. Principalmente com nossas famílias. É verdade ou não é? A pessoa assim: se você ganhasse um dinheiro desse, o que você faria? Na loto. Eu falei assim: eu não quero esse dinheiro. Eu quero que toda a minha família converta a Jesus, que é o seu sucesso. Você pode ser o cargo mais humilde que tem. Se você estiver nos pés de Jesus, é sucesso. Vai estar tudo bem com você e com a sua família. Mas se você estiver longe de Jesus, qualquer cargo alto que você tiver, vai ser um fracasso na sua vida. Como foi o rei Salomão. Ele teve tudo que uma pessoa pode ter: sabedoria, riqueza e fama. Mas não foi bom o final da vida dele. Não se esqueça dos ensinamentos do teu pai, da tua mãe quando te leva à igreja. E você acha que agradar os mundos, coleguinhas, a sociedade é bom. Você vai lembrar dessa mensagem. Você vai lembrar como o mundo é cruel. Só pela misericórdia de Deus que nós somos vivos. Primeira consequência: morte precoce. Deus disse ao rei Salomão: lê para mim.
E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. 1 Reis 3,14. Como o rei Saul não obedeceu os decretos e mandamentos de Deus, a promessa de vida longa foi perdida. Salomão morreu entre 59 a 60 anos. Não era o rei Salomão? Rei Salomão. Eu falei o quê? Saul. Rei Salomão, errei. Então o rei Salomão, ele morreu entre 59 e 60 anos. Ele morreu muito novo, um homem que era sábio, rico e famoso. Aquela promessa que Deus disse, que se você for fiel, como foi seu pai Davi, que quando errou, arrependeu, e procurou a vida inteira fazer a vontade de Deus. Davi nunca adorou outro Deus a não ser Deus. Ele nunca permitiu em Israel a adoração a outros deuses. Salomão permitiu. E Davi nunca explorou o povo. Pelo contrário, Davi foi um bom rei. Segunda consequência, divisão do reino. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. 1 Reis 11:11. Quem lembra quem é esse servo? Jeroboão. Foi dividido com seu filho Roboão, que assumiu logo dele. O reino foi dividido. Após a morte do rei Salomão, assume em seu lugar o seu filho Roboão. No reino do rei Roboão, a nação de Israel se divide. O reino do sul, chamado de reino de Judá, fica com Roboão, família de Davi, capital Jerusalém. Eu não pus Jerusalém aqui, mas vou acrescentar. O reino do norte, chamado reino de Israel, fica com Jeroboão. Né? Li hoje várias vezes qual é a capital do reino do norte. Se não sei, é Tisa, não lembro. Mas não é Jerusalém. Não lembro aqui. Consequência geral da vida do rei Salomão. O sol nasceu para Salomão com toda a claridade da sabedoria. Mas esse sol foi tampado por uma nuvem escura da desobediência. Foi um sol bonito, claro. Começou com sabedoria. Mas terminou com a nuvem negra, tampando esse sol pela desobediência. Às vezes, o nosso sucesso faz nos esquecermos de Deus. A procura para as coisas deste mundo. Ofusca a nossa vida espiritual. Isso é triste. Eu lembro do pastor que dizia assim: eu acho que eu não vou orar para o progresso das pessoas mais não. Por quê? Elas estão bem na igreja quando estão com dificuldade. Elas melhoraram, elas não vêm mais. Lembra disso, né? Porque o sucesso ofusca. É triste isso. Amém. Vocês mais novos aí, prestem atenção, viu? Isso vai servir para a vida de vocês. Lê a conclusão para mim. Os espinhos que sufocam a vida espiritual da pessoa são os afazeres diários, famas e riquezas, onde a pessoa não ora, não lê a Bíblia e não fala de Cristo para os outros. As consequências são a divisão de bens e família, ou a morte precoce da pessoa, ou de seus projetos e sonhos. Amém. Conclusão longa. Eu tenho deixado os espinhos sufocar a minha vida espiritual? Eu tenho deixado os espinhos do mundo sufocar a minha vida espiritual? Quantas vezes nós fazemos promessa para nós mesmos que vamos orar mais ou ler mais a Bíblia? Fazemos isso todo dia, né? E quando a gente diz para a pessoa: não, você tira um tempo as coisas de Deus, você só vê isso. Ah, não me encha a paciência. Você quer mandar em mim? Não implique. Pois eu vou dizer a você: se os espinhos sufocarem sua vida espiritual, como foi com o rei Salomão,
Você pode pensar, haverá divisão na sua vida. Haverá morte precoce. Eu tenho certeza disso. Quando nós estamos longe do caminho de Deus, não pensem vocês. Não pensem vocês que o diabo está batendo palma para que esses espinhos te sufoquem e que você chegue ao fracasso. A Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior. Não promete coisas boas. Vamos fazer a oração repetida e estarei orando por vocês no final. Pai de amor, Pai de amor, me dê um coração sábio e obediente coração sábio e obediente para os espinhos do mundo para os espinhos do mundo, não sufocar a minha vida espiritual. não sufocar minha vida espiritual. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. A Bíblia diz assim, lê para mim o versículo, eu não pus o número dele. e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 8 e 9. Jesus obedeceu a Deus Pai e veio ao mundo em forma de homem e morreu na cruz para nos salvar. Pela sua obediência, Jesus tem a maior honra. Nós teremos honra quando obedecemos a Deus. Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, porque ele foi obediente. Obedeça a Deus Pai, aceitando Jesus em seu coração e receba dele todas as bênçãos aqui na terra e a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa salva. A chave do sucesso é obediência. Lógico, pela ação do Espírito Santo na vida nossa, porque sem Deus nada podemos fazer. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descanse no Senhor e espera nele. Salmo 37, 5, 7a. Entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele, seja obediente. Ele vai fazer o melhor para você. Diga para Deus qual é o seu problema, o que está te angustiando, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está te preocupando. Irmãos, tem muito sofrimento no mundo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre reclamei muito. E hoje eu peço a Deus perdão pelo que eu reclamei. Porque tem sofrimento que vocês não acham, vocês não é capaz de imaginar, tão grande que é. Mas Deus está escutando nós lá do céu. Descansa no Senhor, entrega a tua vida a Ele. Tenha paz que Ele vai te escutar. Ele quer o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda o que é. Tem coisa que a gente não consegue entender mesmo. Mas Deus sabe o que faz. E que nos momentos difíceis, que seja para nós aproximarmos de Deus e aumentar a nossa fé. E não rebelarmos. Amém? Em Mateus 13, 23, eu nem me lembrar que eu tinha posto, ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto e produz 100, outro 70 e outro 30. Que a semente seja semeada em você, que você seja boa terra, não aquela terra que foi semeada com espinho. Que todas as bênçãos de Deus te alcancem. Que todo milagre que você precisa, Deus vai fazer. Porque a que é plantado em boa terra produz muito, tem muito milagre, tem muita bênção, eu creio nisso. Alicerce nas coisas de Deus. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Tenha misericórdia daquele que está sofrendo, Jesus. Oh, meu Deus, daquele coração desesperado. Oh, Senhor, daquela pessoa, Senhor, que está no hospital com o seu querido, Senhor.
E às vezes, muitas vezes, desenganado pelos médicos. Aquele que tentou emprego, Senhor, e não conseguiu. Aquele que ganha não alcança, não tem conseguido pagar suas contas. Oh, Pai. Aquele, o Senhor, que teve seu casamento destruído, os seus filhos destruídos, não tem como fazer, Senhor. Que haja esperança, haja um milagre nessa vida. Aquele que tem limitação, Senhor, física, mental. Os angustiados, o Senhor, tem misericórdia. Livra o mundo do suicídio, da depressão, Senhor, das guerras. Tem misericórdia dos que sofrem, Jesus. O Senhor, dos que estão nas drogas, dos mendigos, dos que estão na cadeia. O Senhor, dos que estão desesperados. Quero por cada um na tua presença e agradecer, Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te agradeço. Amém. Amém. Ora ao Pai Nosso e estaremos dando a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus. E Jesus te abençoe. Amém? Amém.